A paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar registrado o que está ardendo em meu coração há muitas noites, o que tem me tirado muito sono. E eu venho perguntado para Deus assim: Pai, o porquê de eu não ter conseguido dormir? O porquê de estar me incomodando? E você deve estar se perguntando o que é. É sobre a minha conversão. É sobre o meu testemunho, que anda ardendo no meu coração para eu contar. Eu não sei o porquê, eu não sei para quem, mas eu sinto que é necessário, aleluia, eu contar, eu passar. Às vezes você está aí do outro lado e está precisando disso. E tem várias noites já que andar dentro do meu coração, com o Espírito Santo vem falando comigo, para eu contar o meu testemunho, começar a contar o meu testemunho, começar a contar a minha história, o antes e o depois da minha conversão. E eu falei assim, mas como? Eu não sei como é que eu vou fazer, se era para me inscrever, se era para mim fazer o vídeo, se era para mim gravar somente a voz, né? Então, eu vou começar por aqui, né? Então vamos lá. Meu nome é Ana Paula. Eu aceitei a Jesus em 2012. Em 2012 é onde começou uma grande transformação na minha vida. Onde começou coisas acontecendo que eu pensei que não queria passar por isso. Então, o começo da minha conversão foi lá no final de 2012. Depois que eu aceitei a Jesus, eu saí aqui da minha cidade, onde estou morando no momento, e fui até a cidade natal. Aceitei a Jesus lá e voltei. E quando voltei, eu sabia que algo ia mudar. Eu já sabia, eu já sentia dentro de mim. Eu só não sabia o quê. Eu só não sabia o que estava por vir naquele momento. Sabe? E naquele momento, eu morava com uma pessoa. Eu estava junto com essa pessoa há muitos anos já. Tenho um filho com essa pessoa, né? E eu pensei assim, bom, agora eu vou falar pra pessoa, né? Eu não vou citar o nome da pessoa aqui, em respeito, né? A pessoa. E eu falei assim, bom, eu vou pedir pra essa pessoa tomar uma decisão, tomar uma atitude, né? Porque eu não era casada legalmente com essa pessoa. E perante Deus, quando a gente faz as coisas para Deus, né? A gente sabe que as coisas para Deus tem que ser tudo certinho, né? E eu falei, bom, eu quero fazer certo daqui por diante. E cheguei, chamei a pessoa e falei, agora, né, vamos tomar uma decisão, né? Vamos casar legalmente, né? Ah, mas já estamos juntos, né? Eu falei, não, nós vamos ter que casar. Ou casamos, ou então se separamos. E a resposta não era o que eu esperava. Bom, vou ser sincera, bem lá no fundo, sabe? Quando bem lá naquele fundinho escondido eu já sabia que a resposta era não. Mas eu tinha esperança que a resposta fosse sim. Mas ele falou não. E eu falei, então vamos nos separar. Ali foi a primeira perca. Perca que eu quero dizer, depois vocês vão entender, né? Perca, não praticamente perca, né? Mas às vezes a gente tem que deixar algo que não nos pertence, né? Que não é praticamente perder. Mas como eu ainda não
entendia direito o trabalhar de Deus, eu entendi como perca. Eu acredito que todos entendem. E por eu estar morando longe, em outro estado, que só tava eu, meus filhos e essa pessoa, eu falei, bom, então vou voltar para minha cidade perto da minha família, né? E agora aceitei a Jesus, vou para lá, vai ser uma vida diferente. Perdão. Vai ser uma vida diferente. Mas antes da gente se mudar, antes de eu ir, eu comecei a ir numa igrejinha perto de casa. Eu acho que fiquei indo lá uns 30 dias antes de me mudar. E Deus, né, tinha falado para um pastor. O pastor falou para mim, quando eu falei para ele que eu ia embora, né, ele se surpreendeu. E ele falou assim, que não era tempo de eu voltar. Que não era tempo de eu ir embora, sabe? Porque lá eu ia encontrar o diabo em vida no lugar. E eu falei, não, eu vou. Ele falou, mas tudo bem, você vai voltar. Irmãos, eu fui embora, ele me ajudou com as coisas. Chegamos lá, ele ajudou a descarregar as coisas. E depois conversamos. E ele decidiu ir embora. E eu fiquei lá. E esse pastor sempre ligava, perguntava como é que estava. Eu falei, ele foi embora, né? E eu continuei ali. E ele falou que estava orando. Eu falei, amém. Né? Orando para que Deus viesse trabalhar na minha vida, irmãos. Ele não estava orando para essa pessoa voltar, não. Deixando bem claro. Ele falou que estava orando para que Deus continuasse trabalhando em minha vida. Glória a Deus. E, irmãos, aconteceu o que o pastor tinha dito. Irmãos, deu uma reviravolta muito grande, aconteceu coisas inacreditáveis. Um vento muito forte, vento mesmo, descobriu todo o sobrado. A mulher de baixo, da onde eu morava, se levantou, sabe, com muita ira, né, pra cima de mim por causa de um cachorro. E ali começou muita confusão, sabe, a casa se destelhou toda, não chegava água até em cima do sobrado, era muita discussão. E eu sabia o porquê daquilo ali, né? E eu falei assim, e um dia o pastor chegou até mim, né? Entre aspas, né? Chegou até mim por mensagem e falou assim, né? Como é que tava, e eu contei a situação. E ele falou que ia ver se conseguia uma casa. Isso, irmãos, já era praticamente perto do dia 30 de dezembro. Falei, se conseguir é de Deus, né? Se não, irmãos. E resumindo um pouquinho, ele conseguiu. E eu vim ver essa casa. E eu voltei para Joinville. Eu voltei para Joinville, irmãos, com a providência de Deus, porque eu não tinha um centavo para mim voltar para Joinville. E eu já tinha visto a casa aqui. Eu tinha acertado a casa, mas daí ficou o frete do Paraná até Santa Catarina, de Paranaguá a Joinville. Eu falei, meu Deus. E agora? Né? A mudança era para domingo ou segunda-feira, não lembrava, mas faltava praticamente 2 dias antes e eu não tinha um centavo. E eu falei, agora? E eu lembro que a minha cunhada falou bem assim, Paula, se é da vontade de Deus mesmo, Deus vai entrar com providência. E eu pensei que eu tenho. E eu tinha uma geladeira e um guarda-roupa. E eu falei, eu vou vender, mas quem vai ter esse dinheiro para me dar? E ofereci para um conhecido. E ele falou, eu te dou R$400 nos dois. E eu falei, tá bom.
e fui ver o carreto. O homem cobrou 350. Glória a Deus, ainda me sobrou R$ 50. Foi assim que eu voltei para Joinville. Voltei para Joinville, mais uma vez perdendo, irmãos. Perdi meus móveis e voltei. Voltei eu e meus filhos, alguns deles. E ali fiquei. Eu e 2 filhos que estavam junto comigo. E comecei para a igreja. Mas era muito difícil, irmãos. Quando eu comecei para a igreja, eu não tinha roupa. Eu não sabia como me vestir. E aquilo era muito constrangedor. Eu não tinha de onde conseguir roupa. Para falar a verdade, eu não sabia nem onde comprava roupa. Onde comprava saia, porque eu só usava calça, mini saias, shorts, né? Então, eu não sabia onde encontrava roupas cristãs. E a igreja para onde eu senti de ir no começo, era uma igreja doutrinada, nada contra, deixando bem claro, né? Ninguém me forçou a estar ali na igreja e não tinha como eu ir, né? E foi onde eu me batizei. Então, logo assim que eu me batizei, irmãos, a situação complicou ainda mais. Nossa, irmão, mas está dizendo que servir a Deus é difícil? Irmãos, não que seja difícil, mas a gente tem que passar pelo processo. Às vezes você deve estar pensando que vou servir a Deus e minha vida vai ser maravilha, eu não vou ter nenhum sofrimento, eu não vou sentir dor, agora eu vou prosperar, agora vai dar tudo certo, agora eu não vou ter mais intriga, não vai ter mais discussão, não vai ter mais provas. Tem um processo, não é verdade? E a gente tem que passar pelo processo, né? A diferença é que a gente está com Jesus. A diferença é que Jesus está no barco. A diferença é que Jesus está com nós e que nós sabemos que nós vamos vencer. No começo, não sei, você que está passando por um propósito agora, por um começo de uma conversão, pode não estar entendendo as coisas que estão acontecendo, mas são os processos que são necessários, porque lá na frente você vai entender. Foi difícil sim, irmãos. Eu não estou aqui para enganar ninguém, eu não estou aqui para mentir para ninguém, eu estou aqui para contar o meu testemunho. E também estou aqui para dizer que foi preciso sim eu passar por esse processo de dor, de transformação, de sofrimento, porque ali Deus estava me lapidando, porque ali Deus estava me moldando, aleluias. Deus estava tirando tudo aquilo que não agradava dele em mim, sabe? E foi preciso passar por aquilo, né? Cada um tem um processo, então eu não sei como pode ser o seu, mas eu sei que se o seu também estiver doendo, estiver difícil, não reclame. Lá na frente, isso eu posso te dizer, você vai entender. Bom, continuando, quando eu vim para cá, comecei a ir para a igreja, me batizei, começou os levantes. Começou a necessidade de bater na porta. As pedradas, sabe aquilo até quando ela vai conseguir? Não ficou crente, não. Acho que não, sabe? Aquilo ali te doía. E ao mesmo tempo eu não tinha ainda estrutura para lidar com tudo isso. Sim, irmãos, até na igreja. Infelizmente,
até na igreja. Como eu disse, eu não estou aqui para mentir e nem para enganar ninguém. Estou contando o meu testemunho, né? Muita gente vai dizer, irmã, mas vai dizer sim, irmãos. E ali dentro tinha pessoas que, em vez de me dar a mão, em vez de me apoiar, empurrava para fora, sabe? Mas eu acredito que tudo foi um processo. Eu acredito que até por permissão de Deus, para ver onde eu estava firmada, sabe? Até onde eu aguentaria tudo aquilo. Ah, mas dentro da igreja, sim, irmãos, dentro da igreja também tem. Não é só no mundo, irmãos. Na igreja também tem, em qualquer lugar, irmãos, também tem, porque somos seres humanos. E às vezes Deus permite certa situação para nos provar, para ver até onde nós vamos. E também, irmãos, sabe, para nos firmar, para que hoje eu pudesse estar aqui contando para você. E eu ia e falei, pronto, e agora a roupa? Eu não tinha roupa para ir para a igreja. Não sabia nem onde comprava. E fui nessas lojinhas do 10, comprei uma saia, mas não sabia nem vestir direito. Não sabia nem sentar direito, porque eu colocava uma saia e queria cruzar as pernas, irmãos, e aparecia tudo. E eu não tinha noção que aparecia. E era aonde vinham os levantes. E aquilo me entristecia porque eu não estava fazendo por mal. Sabe? E aonde as pessoas tiravam foto para mostrar, olha aqui, ó. Né? E aquilo ia me entristecendo. E cheguei em casa e falei, meu Deus, não tenho roupa para ir, não tenho sapato. Meus sapatos todos estragaram. As roupas, só tinha regata, não tinha bolero nem nada. Consegui um bolero com a minha filha e usava aquilo ali. Eu só tinha 2 peças de roupa para a igreja. E os cultos eram terça, sexta, sábado e domingo. E eu não tinha. E mesmo assim eu ia sempre com aquelas mesmas roupas repetidas. Para a igreja, não sabia nem mais o que fazia. Fora isso, irmãos, a necessidade bateu na porta, sabe? E eu falava assim, o que eu vou fazer numa cidade? Só tava eu e os meus filhos e eu não comentava com ninguém. Eu nunca cheguei para ninguém e falar assim, eu não tenho um pão hoje. Eu nunca cheguei e falei para ninguém assim, eu não tenho feijão para colocar no fogo. Sabe, eu nunca contei para ninguém as necessidades que eu passava, sempre ficava quieta. E ali, o meu filho, ele falava, mãe, não tem bolacha? Eu falei, não. Eu vou fazer um bolinho de trigo, água e sal. E fazia e nós comia. E eu dava para ele, chegou um dia que nem café nem leite tinha. E foi aonde eu peguei. Tinha um pé de capim-limão, erva cidreira, não sei como chamam. E fiz o chá. E eu sempre ia lá no cantinho do quarto, orar na cama, pedir para Deus, clamar. E o meu filho, na época viu, ele era pequenininho ainda. E quando não tinha, ele falou assim, mãe, vou orar para Papai do Céu me dar bolacha. E ele foi e orou. Enquanto ele estava na janela, né, que ele terminou de orar ali, que ele disse que orou, né, lá no quarto, junto comigo lá, né, aí ele levantou, foi para a janela, e a minha janela dava de frente a um murinho lá da casa da vizinha. E a vizinha chamou e falou, ó, pro João, né, e falou que a netinha dela foi no mercado e quis comprar uma pro João Vitor. Para o meu filho. E ali eu vi o trabalhar de Deus, sabe? Deus sempre suprindo, sempre com alguma coisinha,
não me desamparou, sabe? E ali eu vi as mãos de Deus, foi muito difícil, sabe? Eu não tinha discernimento ainda das coisas, né? E Deus, ao mesmo tempo, estava me provando, estava me lapidando. E eu estava tendo uma experiência com Deus. E quando você tem uma experiência com Deus, é você e Deus. E eu não recebia não tinha WhatsApp, né? Eu tinha um celularzinho bem velhinho. Mal dava para mandar SMS, mas para ligação. E eu não recebia ligação de ninguém. SMS era raro, né? Tinha uma pessoa que era uma irmã, uma amiga lá da igreja, que ela sempre assim me mandava as mensagens assim. A única pessoa, né? O que é certo a gente tem que falar. Mas de família, de amigos, assim, não. Não tinha ninguém. Para o único lugar que eu era para a igreja. Pegava e ia para a igreja, né? Então, as minhas saídas era só para lá. Eu nunca fiquei anos sem saber o que era ir no shopping, ir numa lanchonete. Não tinha com quem ir, não tinha quem me levasse, muito menos dinheiro. E foi como começou. E eu comecei a louvar a Deus em casa. Não sabia nem o nome de cantora, não conhecia nenhuma cantora. Eu só conhecia os hinos que cantavam na igreja, né? E comecei para a internet procurar, lembrar dos trechinhos, colocar e comecei. E eu digo que o primeiro hino que eu ouvi, assim, uns dos primeiros, que eu digo que acho que os 2 primeiros, assim, que eu ouvi para louvar, foi o hino acho que se eu não me engano, né, é o Vaso de Alabastro, Mara Lima. E aquele outro foi que me identifiquei muito com ele. Eu digo que foi meu primeiro hino, assim, que foi o Dia de Sol, da Mara Lima. E eu comecei a escutar em casa. E comecei a louvar, sabe, em casa. E quando foi para chegar o dia do meu batismo, o pastor me liga e fala: irmã, nós vamos ter que adiar um pouco o teu batismo porque você ainda não está preparada. Eu falei: tudo bem. Fiquei triste, irmãos. Mas Deus sabe de tudo, né? Quando ele falou aquilo, não passou 2 dias, ele falou assim: não, nós vamos ter que te batizar porque Deus tem pressa em ti. Aleluia, Deus sabe de tudo, irmãos. E depois eu fui saber que tinham falado que não era para ele me batizar. Alguns irmãos, por causa da minha sobrancelha, que era muito fina na época. Porque eu não estava me enquadrando ainda na doutrina da igreja. E aquilo me entristecia, porque não tinha como minha sobrancelha crescer rápido, né? Meu cabelo também não. Na época eu tinha luzes no cabelo. Então não tinha, né? Como eu não tinha nem dinheiro para pintar o cabelo antes de ter ido, né? E nem roupa, irmãos, né? Mas me batizei. E a fúria do inimigo veio, irmãos. Veio sobre minha casa. Veio um vento forte, um vento espiritual, e deu intrigas dentro do meu lar. Da intriga com meus filhos. Eu não tive sabedoria. Eu quase destruí o meu lar por falta de sabedoria. E ali
a confusão estava formada. E ali eu passei o meu primeiro vale. Foi quando eu quase fui mesmo. Aonde me deu uma crise de enxaqueca muito forte. Aonde uma irmã me levou no hospital, da igreja para o hospital. Aonde minhas mãos entortaram inteirinha. Não, irmãos, eu não tava, né? Tipo assim, irmãos, a mãe entortou, tava com espírito maligno. Não, irmãos, eu tive um começo de AVC, né? A minha boca ficou gessi, as minhas mãos amorteceram, ficaram tortas, as minhas pernas também. E ali não vinha o médico e eu chamei a enfermeira junto com a minha amiga e falei, não aguento mais. E eu mostrei a minha mão e ela falou, nós não podemos fazer nada, o médico tá lá dentro numa sala de emergência com outro paciente. Eu estava no PA e eu levantei a minha mão para cima naquele momento, irmãos, e falei, você não pode, mas Deus pode. Você não pode, mas Deus pode. Ali naquele momento eu me deitei nas cadeiras, a irmã da igreja estava junto comigo ali, e passou uns tempos e veio o médico e me deu remédio, eu fiquei em observação. Irmãos, pela misericórdia de Deus, sabe, as minhas mãos foram incríveis, elas entortaram, irmãos, ela entortou a minha boca, eu já senti ela pro lado, ficou gessia a minha perna, sabe, eu já tava me vendo numa cadeira de rodas, sabe, ali. E pra glória de Deus, eu falei que ela não podia fazer, mas que Deus fazia. E Deus fez, irmãos. A minha mão não ficou torta, a minha boca não ficou torta, a minha perna, como sabem, tá boa, né? Não vou dizer que vocês estão vendo, porque, né, eu tô gravando a voz. E pra glória de Deus, né, foi só mais um testemunho, né? Sobrevivi com tudo isso. Só que, como eu disse, irmãos, na hora a gente não entende o porquê de tudo isso. Na hora a gente pensa assim, aceitei a Jesus, a minha vida agora vai mudar, mas tem os processos. Então eu quero dizer para você que está passando por um processo difícil. Eu quero dizer para você que está começando a tua caminhada, que falou, eu aceitei a Jesus e minha vida parece que está andando de perna pro ar. Calma, não desista, não olhe para trás, prossiga. É apenas um processo que você vai ter que passar. É apenas Deus te labitando. É apenas Deus te provando. É apenas Deus tirando tudo aquilo que não agrada. Aleluia. É Deus ali com você. Até mesmo Jesus, glória a Deus. Quando ele passou, quando ele foi batizado, ele foi para o deserto. É necessário esse processo. Eu sei que você nesse momento não pode estar entendendo, né? Pode estar doendo, né? Pode ser o quê? Aceitei Jesus, né? E acabei perdendo um ente querido, né? Pode ser eu aceitei a Jesus, fiquei desempregado. Pode ser eu aceitei a Jesus, perdi minha casa, perdi meu marido, Ei, uma coisa eu aprendi, sabe? Que Deus tem seus meios de trabalhar. E às vezes é necessário perder para poder ganhar. Às vezes a gente não perde porque a gente nunca teve. A gente pensa que teve, mas nunca teve. Glória a Deus. Mas eu perdi um serviço, mas Deus tem algo melhor para te dar. Aleluia. Apenas creia e espera o momento certo. Glória a Deus. Não desista. Não olhe para teus problemas neste momento. Não quero voltar para trás. Glória a Deus. Porque o que é de Deus, sabe? Ele traz paz. Ele traz sossego. Então, não desista. Amém? Eu vou parar por aqui, tá? E volto depois, trazendo, né, como foi, né, que eu consegui, né, depois que eu passei do hospital, depois que, né, Deus não permitiu, né,
do AVC, né, que as minhas mãos tinham ficado um momento e, irmãos, não deu nem 2 minutos, minhas mãos voltaram para a honra e para a glória de Deus, né? Depois eu vou estar contando para não deixar, né, a gravação muito longa, e prometo que eu vou explicar mais, né, com mais detalhes. Como eu disse, né, não sei tá contando, não sei tá gravando assim, mas eu quero deixar gravado, registrado, porque alguém neste momento, eu creio que possa estar passando pela mesma situação que eu passei, né? Às vezes a pessoa tá lá fora e pensa assim que aí vou aceitar Jesus, minha vida vai ser 1000 maravilhas, e não é bem assim, irmãos. A vida com Deus não quer dizer que você não vai passar dificuldade, perrengues, né? Não vai passar lutas. A diferença é que a gente passa com Jesus. A diferença é que a vitória é certa. Essa é a diferença do mundo. Porque no mundo é só enganação, irmãos. No mundo não tem final feliz. Glória a Deus. Mas com Jesus sim. Então não desista. E aguarde o meu próximo testemunho, a continuação. Porque eu creio que Deus vai falar com você através deste testemunho. Amém?